Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô eu aqui novamente tentando lidar com essa LED e essa, ó, se eu fizer assim desaparece, mas aí é o reflexo do óculos, né? Não tem muito o que fazer. Ó, eu tô me sentindo naquele filme lá do Homem de Ferro, que tem aquela máquina lá que ele conversa e parece aqui, ó, o terceiro olho vem aqui, vem pra cá. Tá, mas vamos parar de brincadeira. A coisa é séria, a leitura é séria. Eu vou deixar aqui. Até que tô gostando. Não é legal, né? Muitos não iam deixar isso aí, mas sou eu, né? Eu vou deixar. Senão eu não faço a leitura, porque eu não sei mexer. Então, outra hora eu vou lá tentar e vou mexer para sair um outro tipo de vídeo. Mas é uma brincadeira à parte, né? Vamos fazer uma brincadeirinha, porque a leitura é uma coisa séria, é sobre esperança, é sobre enfrentamento de pessoas e o desenrolar dos acontecimentos. Então, vamos para mais uma leitura do livro, que é A Grande Esperança. Como eu falei no outro vídeo, eu tô pegando emprestado, ó, que é do livro do canal da Esperança, um Novo Tempo, né? Então, mais uma leitura. Vai ser um 9º capítulo. O nome está aqui, é escrito Esperança de um Novo Começo. Então, vamos ver o que essa história vai nos revelar, né? Vamos ver como que ela vai se desandar, como que vai desenrolar no caminho. Então, eu vou para mais uma leitura. Vamos lá? Vou deixar esse óculos aqui triplicado, mas eu vou me concentrar aqui na leitura, tá certo? A noite escura do deserto a amedrontava. O gemido dos chacais a tornavam a mais tétrica e assustadora. 3 homens cavalgavam silenciosos em meio à escuridão, aproveitando que o sol estava do outro lado da terra. Atravessar o deserto de dia seria suicídio. Ninguém poderia suportar as inclemências do sol. Faltavam poucas horas para o sol sair quando chegaram ao leito seco do que parecia ter sido um riacho alto. A voz do guia perdeu-se na imensidão da areia seca. Os 3 desceram. Recolham todos os metreculhos que puderem, ordenou o guia. Em princípio, a ordem lhe pareceu sem sentido, mas tinha prometido que obedeceria sem discutir. E apesar do cansaço, obedeceram sem vontade. Para quê? Perguntavam-se interiormente. Poderíamos aproveitar a noite para avançar. Depois continuaram a travessia, inconformados com a ordem aparentemente incoerente do estranho beduíno. A noite continuava escura e um vento suava soprando quando ouviram novamente a voz do homem do deserto. Ao sol, vocês estarão felizes e ao mesmo tempo tristes. E perdeu-se em meio à escuridão. A partir daquele momento, eles continuaram a viajar sozinhos. 2 deles jogaram algumas pedras, as horas se passaram, o sol do novo dia saiu esplendoroso e brilhante. Era hora de descansar e parar. Naquele momento, enquanto buscavam no alforje algo para comer, viram pedregulhos e não podiam acreditar. Eram diamantes de muito valor. Me perdi.
Me achei de volta. Estavam ricos. Imediatamente, porém, sentiram tristeza e arrependimento, porque não havia recolhido mais pedras, porque não tinha obedecido às ordens do guia sem discutir. A vida é assim. Caminhamos no deserto deste mundo envolvidos em trevas e com frequência não enxergamos as coisas à nossa volta. Tornamo-nos imediatistas e incapazes de olhar o futuro, especialmente quando se trata de assuntos espirituais. Para alguns, falar da vida eterna que Deus prometeu ao ser humano não passa de fantasia de crianças para compensar as desilusões e tristezas dessa vida. Outros a concebem como uma existência nebulosa, irreal, em que os santos vestidos de branco sentam-se nas nuvens, perto do arco-íris, tocando harpas douradas. Afinal, o que diz a Bíblia a respeito disso? Um dia desses, Gilberto, um professor universitário bem-sucedido, conversava com Cristiano, de 50 anos, seu colega. Você é um homem inteligente, professor de ciências. Como pode crer que existe céu, paraíso ou coisa parecida? Perguntava um colega. Você não acredita nessas coisas? Claro que não. Isso tudo é apenas frutos da imaginação humana, pura ilusão, crendices religiosas que não encaixam numa mente racional. Então, suponhamos algo. O quê? Ele fala, o quê? Façamos de conta que nada do que a Bíblia diz é verdade. Céu não existe, não há paraíso, nem volta de Cristo, nada. E o tempo passa, finalmente chega, o fim deste mundo descobrimos que você tinha razão. Não existe nada. O que eu pedi? Nada. Mas façamos de conta que, no fim de tudo, descobrimos que eu tinha razão e você estava equivocado. Existe tudo que a Bíblia menciona. O que você perdeu? O colega ficou um tanto destabilizado. Era um homem brilhante, mas não esperava uma pergunta aparentemente tonta. Foi desse modo que ambos começaram a estudar a Bíblia. Rino, como gostava de ser chamado, preferia assuntos que estivessem relacionados ao futuro. Afinal, esse fora o tema que os levaram a esse ponto. O que a Bíblia ensina a respeito do fim do mundo e da nova ordem mundial? Perguntou Rino. A Bíblia diz que, quando Jesus voltar, este planeta se transformará num caos. Veja, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitosos estrondos e os elementos se desfarão. Abraçados também a terra e as sombras que nela existem serão atingidas. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Rino se acomoda no assento. Leu de novo o verso e refletiu. Isso é assustador. E sim, João expressa a mesma ideia de outra forma. Vi quando o cordeirinho abriu o 6º selo e sobreviveu o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus vingos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 e 14.
Quer dizer que o mundo será destruído por completo? Não completamente. E o que acontecerá com as pessoas? Sustentarão várias coisas. A primeira delas é a ressurreição dos justos e a transformação dos que estiveram aguardando Jesus naquele momento. A Bíblia é clara, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoava a trombeta de Deus, descera dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vimos, os que ficamos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Ai, vou tomar um pouco d'água, peraí. Você quer dizer que todos os mortos ressuscitarão? Nem todos. Só os que morreram em Cristo. E os outros? A Bíblia responde: os restantes dos mortos não reviverás até que se completassem os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Que 1000 anos são esses? Perguntou Rino, um tanto surpreso. A curiosidade tinha despertado seu interesse. Vou lhe explicar, mas antes é preciso entender que haverá duas ressurreições. A Bíblia ensina o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Quer dizer, os injustos ressuscitarão por ocasião da volta de Jesus para a ressurreição da vida, e os injustos só após os 1000 anos para a ressurreição de morte. Sim, mas me fale aos 1000 anos, em um período de tempo em que os justos reinarão com Jesus no céu. A Bíblia apresenta o assunto da seguinte maneira: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Quer dizer que os justos irão para o céu apenas por 1000 anos e não para sempre? Exatamente. O lar eterno dos justos será na terra, que será transformada. Os justos retornarão para cá dos 1000 anos. João descreve essa cena assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passará e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, de que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva atornada para o seu esposo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e 2. As coisas que Gilberto dizia pareciam inacreditáveis para uma mente racional como a de Rino. Ele olhou para a Bíblia e conferiu o que estava escrito. Depois disse: espera um pouco. E qual será o estado da terra durante esses 1000 anos? Será um caos. Em primeiro lugar, veja o que acontecerá com Satanás.
Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o apreendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para não que mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 3. Você quer dizer que Satanás ficará preso? Preso pelas circunstâncias. Essa não é uma prisão literal. É apenas um símbolo do quadro em que Satanás se encontrará. Ele não terá mais a quem tentar. Os justos estarão com Jesus no céu, e os injustos estarão mortos na terra. Será uma situação de solidão terrível para o inimigo. Jeremias descreve o estado dos seres humanos naquele tempo da seguinte maneira: os que o Senhor entrega à morte naquele dia se estenderão de uma ou outra extremidade da terra. Não serão prateados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Jeremias, capítulo 25, versículo 33. Esses versos referem-se ao milênio. Indagou Rino. Em princípio, como toda profecia, esses versos descrevem a devastação da terra quando Deus intervém para destruir os inimigos de seu povo, mas também tem uma aplicação futura que encaixa na situação da terra durante o milênio. A ideia da terra desolada durante o milênio se repete várias vezes. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e lhe dispensar os moradores, diz Isaías, capítulo 24, versículo 21. Então, a terra permanecerá completamente vazia e destruída naqueles tempos? Sim. O profeta Jeremias descreve a situação do planeta durante o milênio com palavras dramáticas. Olhei para a terra e ei-la sem formar e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremia, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas. Diante do Senhor, diante do furor da sua ira, por assim dizer o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Jeremias, capítulo 4, 23 e 27. E os justos, onde estarão fazendo o quê? O livro de Apocalipse responde: além de reinar com Cristo, revisarão os livros da vida dos seres humanos. Vi também tronos, e nestes sentaram-se. Aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na fronte e na mão.
e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Em que sentido eles julgarão? Como uma espécie de revisão, não por causa de Deus, mas por causa do ser humano. Naquele dia, muitos dos que achávamos que se salvariam estarão perdidos ou vice-versa. É necessário, portanto, que todas as dúvidas sejam esclarecidas na mente humana. No verso que você acaba de ler, fala-se das almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. São espíritos desencarnados? Não. Lembre-se de que neste ponto os justos já ressuscitaram. A Bíblia chama de alma o ser humano vivo. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Rino era um homem inquieto, racional e incrédulo. Nos últimos tempos estava mudando bastante, mas a mente inquisitiva não aceitava as coisas com facilidade. Por isso, conferia tudo que o inimigo falava para ver se concordava com a Bíblia, com o que a Bíblia dizia. Seu interesse pelo assunto crescia, de modo que perguntou: que sucederá depois dos 2000 anos? Como será o fim de tudo? Gilberto tomou um pouco de água, acomodou-se melhor no sofá e respondeu: João, relata o que acontecerá. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairás a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sentiriam o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu-os, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 e 10. Como Satanás será solto da prisão na qual se encontra? É que os injustos se levantarão da morte. Essa é a segunda ressurreição. Os restantes dos mortos não viverás até que se completasse os 1000 anos. Apocalipse, capítulo 25. Então, ao ver os injustos ressuscitados, o diabo os enganará de novo, fazendo-os acreditar que é possível apoderar-se da cidade que desceu do céu. João descreve a descida da cidade assim: Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Naquele momento, porém, os injustos ressuscitados avançarão contra a cidade dos santos. Mas então descerá fogo do céu e serão destruídos todos? Absolutamente todos.
Satanás e seus seguidores. Paulo confirma isso ao dizer: quando do céu se manifesta o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8. Eu faço blé para voltar de novo ali o raciocínio e tentar ler a palavra certinho, né? Quando ela é comprida ali que eu me embanando. Esse será o fim da história do pecado, e do mal não restará nenhum ramo, nenhuma raiz, nenhum ramo. Os pecados e a angústia não se levantarão pela segunda vez. A Bíblia é enfática. Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantarás, não por duas vezes a angústia. Naum, capítulo 1 e 9, versículo 9. E esse será o fim de tudo? Não. Esse será apenas o começo da verdadeira nova ordem mundial. Este mundo será feito de novo. Lembre-se de que, por ocasião da descida da santa cidade, cairá fogo no céu, e todos serão consumidos. Marcharão, então, pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 20, versículo 9 e 10. Esse será um inferno tão temido? Mas o inferno não durará a vida toda. A Bíblia fala do fogo eterno, no sentido de consequências eternas do fogo. O pecado não existirá mais, nem se levantará pela segunda vez. Estará acabado eternamente. Alguém que ficasse observando os desobedientes ardendo em meio às chamas por séculos e séculos, não poderia acreditar no Deus de amor que a Bíblia apresenta. Um exemplo vivo do que afirmo são as cidades de Um exemplo vivo do que afirmo são as cidades de Sodoma e Gomorra. O relato bíblico diz: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado a... Aqui essa palavra me lembrou um filme que tem na Netflix, que fala um pouco desse relato. Prostituição como aquele, seguido após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno. Sofrendo punição, Judas 7, elas também sofrerão fogo eterno? É o que a Bíblia declara. No entanto, não estão ardendo até o dia de hoje. As lições de tudo o que aconteceu com elas, sim, são eternas. O texto bíblico parecia coerente. Rindo, sentia que toda a conversação com o colega tinha sentido. Afinal, Gilberto não baseava suas respostas em conjecturas humanas, mas sempre tinha a Bíblia aberta e um texto para responder às inquietudes do amigo. E o que acontecera com a cidade que os rebeldes não conseguiram tomar? Perguntou. Deus estabelecerá seu reino na terra. Será um reino de paz e amor.
em que ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Mas, como está escrito, nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Parece irreal, não parece? Pode parecer, mas é a promessa divina. Vejam que afinal Isaías, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías capítulo 65, versículo 17. As lembranças tristes desta vida terrena serão esquecidas para sempre. Traumas e complexos que o ser humano arrasta e dos quais às vezes tenta inutilmente se libertar serão arrancados da memória. Será a vida que Deus sempre desejou que seus filhos tivessem. Rino sentia-se emocionado. Não queria demonstrar, mas o coração estava tocado pelas promessas divinas. Tinha acabado de perder um filho de 10 anos no terrível acidente e agora estava cheio de dívida, pois tinha tentado salvar a vida do filho amado. A vida estava de cabeça para baixo e de repente confrontou-se com as escrituras sagradas e a esperança começou a brilhar no coração. Existe muita gente que tem essa esperança. Perguntou com ar de reflexão. Sim, claro. Respondeu Gilberto. Muitas pessoas morrerão ao longo da história, aguardando a cidade que tem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11, versículo 10 e 16. Rino limpou a garganta e com a voz comovida completou. Ele deve ser um mundo maravilhoso, sem dúvida. Olhe como Isaías descreve. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde. Não terão filhos para a calamidade, porque são uma posterioridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com ele. E será que, antes que clame, eu responderei. Estarei eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá palha para o boio. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías, capítulo 65, versículo 21 e 25. Eu. Não diga nada, Rina, acalmou o Gilberto. Deixe o Espírito de Deus trabalhar no coração e confie nessa promessa. Logo, logo, ao Jesus regressar, tudo será melhor do que você alguma vez imaginou.
Os meses passarão. Rino e a esposa continuaram estudando as verdades bíblicas. Hoje, ambos encontram a única esperança. Mais uma lição, mais uma leitura de superação, mais uma história muito bonita. Estamos quase chegando ao fim de um livro. Estamos chegando ao fim de um livro que só traz histórias bonitas, né? Que faz a gente recapitular conforme tu vai lendo ali, tu vai lembrando de algumas coisas que você passou e que você vê que é bem assim, né? Que é superação. Aqui eu já vou completar. Eu já vou finalizar o livro para o 10º capítulo. Aí assim a gente termina a história do livro, as histórias de superação de várias pessoas contando sua história, como é que foi e como que conseguiram chegar a Deus, né? Que Deus é salvação, que Deus é continuação. Se você tem Deus, você tem tudo. Se Deus está contigo, quem vai estar contra ti, né? Então, é essa a reflexão dessa história que eu acabei de ler, tá? Agora eu vou ir para o 10º capítulo, que é o caminho da esperança. Vamos ver o que ele vai trazer, né? Esse já vai ser o finalzinho da história do livro, mas aí é outra história. Aqui ele vai falar no 10º capítulo que é a história de Renan, coronel da Polícia Militar, formado nos rigores da disciplina da corporação. Luta por suas convicções com unhas e dentes e é sincero. E é sincero. Defende suas ideias com bravura e honra da mesma forma que defenderia as cores da pátria. Vamos ver a história dele. Vou tomar um pouco d'água. Naquele dia, no entanto, Renan estava aflito. Havia 4 meses estudava a Bíblia e descobrira a verdade que abalaram sua estrutura. No fim dos estudos, discutiu muito e interrompia constantemente a exposição do professor no pequeno grupo do qual participava, mas não conseguia lutar contra as evidências e aceitou a Bíblia como a palavra de Deus. A partir de então, ele passou a assimilar novos conceitos, desde que fosse fundamentado nas Escrituras. Atualmente, o grupo de estudo reunia-se na casa de um vizinho que tem uma banda no mercado de fruta, uma banca. Todas as terças-feiras, reuniu-se ali 3 famílias. Ele, a esposa e os 2 filhos maiores, a família de um sargento e um médico residente, jovem ainda. Naquele dia, ele veio acompanhado da noiva, uma moça loira. O casamento seria em breve. O professor era um homem de rosto nobre e olhar melancólico. Dava a impressão de ter sofrido muito no passado. Relacionava os conceitos estudados aos dramas da vida diária das pessoas. Sua palavra era confiável. Não falava muito de seus conceitos. Lia constantemente a Bíblia e permitia que os participantes tirassem as próprias conclusões. A família anfitriã sentia-se feliz em receber o grupo. O tema era aguardado com muito interesse por todos. Na semana anterior, a filha mais velha do coronel havia perguntado:
O que pode nos dizer da igreja adventista? Existem tantas igrejas no mundo e todas fundamentam seus ensinos na Bíblia. Pelo menos todas afirmam isso, completou o coronel, olhando fixamente para o professor. Naquele dia, a hora estava muito avançada e não houve tempo para uma resposta completa. Por isso, todos aguardavam o que o professor tinha a dizer. Poderia abrir a Bíblia? Hoje estaremos no período profético, anunciando mais de 500 anos antes do nascimento de Jesus. Essa profecia apresenta a data do batismo e da morte de Jesus, e também o momento em que Deus levantaria um povo para anunciar o evangelho a todo mundo. Tem sido chamada a pedra angular das profecias, porque coloca no devido lugar todas as outras, sem dúvida. Essa é a maior profecia em que aparecem aspectos relacionados ao tempo. Muitos cristãos sabem de sua existência. Que profecia é essa? Inquiriu ansiosa a noiva do médico. Está registrada em Daniel, capítulo 8, versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Todos se entreolharam, como se não tivessem entendendo nada. O professor continuou: para entender essa profecia, precisamos saber que, nos versículos anteriores, menciona-se um poder religioso que persegue os seguidores de Jesus e tenta desvirtuar as verdades da Bíblia. A partir da visão deste poder, surge a pergunta: até quando durarás a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de seres pisados? Daniel capítulo 8, versículo 13. E a resposta vem no versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Desculpe, professor, mas eu não consigo acompanhar seu pensamento. A minha pergunta é com relação à igreja adventista. Insistiu a filha do coronel. O professor não se incomodou com a pergunta e respondeu: não se preocupe. Nem o próprio Daniel entendeu no momento da visão. Ele, inclusive, adoeceu em virtude do que tinha visto. Eu, Daniel, enfraqueci e tive enfermo alguns dias. Então, me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel capítulo 8, versículo 27. Se ele não conseguiu entender, como a entenderemos? Perguntou o sargento. Tenha paciência, sargento. O relato diz: ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prontei-me, com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim.
Daniel capítulo 8, versículo 16 e 17. Quer dizer que essa profecia refere-se ao tempo do fim? Desejou saber o médico. Sim, o fim da profecia. Mas, para entender corretamente, continuemos. Lendo o relato bíblico. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das duas súplicas, saiu a ordem e eu vim para declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa é entender a visão. Daniel capítulo 9, versículo 21 e 23. Vocês percebem que Daniel está orando quando o anjo Gabriel se apresentou de novo e disse que Deus que tinha vindo para explicar-lhe a visão. Não, voltando aqui, vamos fazer a pergunta direito. Vocês percebem que Daniel estava orando quando o arcanjo Gabriel se apresentou de novo e disse que tinha vindo para explicar-lhe a visão? A visão das 2.300 tardes e manhãs. Perguntou o grupo quase um uníssono. Sim, era a única visão em que não tinha sido entendida por Daniel. E Gabriel explicou-lhe: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Daniel capítulo 9, versículo 24. O anjo disse a Daniel que 70 semanas daquele período de 2.300 dias estavam destinadas ao povo de Daniel, ou seja, os judeus. Deus estava lhe dando 70 semanas para que se arrependesse e se tornasse um povo fiel. Estou um tanto confuso. Esse período profético é constituído de semanas, ou dias, ou tardes, ou manhãs. Quis saber o coronel, como sempre enérgico. No estudo profético, um dia simboliza um ano. Isso é bíblico. Veja, por exemplo, o que quis dizer aqui, o que diz aqui: quando tiveres cumprido estes dias, deitastes as sombras, sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7. Itálico acrescentado. Interessante. Sempre é assim? Perguntou a noiva do médico. Em se tratado de profecia, sempre. Veja outro texto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando
faltando um ano, levarei sobre vós as vossas inquietudes, as vossas iniquidades, 40 anos, e terei experiência do meu desagrado. Número capítulo 4, versículo 34. O mesmo princípio de interpretação se aplica à profecia de Daniel. Não resta dúvida, ao ver o cumprimento exato dos acontecimentos anunciados. Portanto, os 2.300 dias representam 2.300 anos e as 70 semanas são iguais a 490 anos. Ambos os períodos proféticos têm o mesmo ponto de partida. Porque as 70 semanas fazem parte dos 2.300 anos. Sim, até que é compreensível, mas quando começa esse período profético? Foi a pergunta da esposa do coronel, uma senhora distinta que, na maioria das vezes, preferia ficar em silêncio. O anjo Gabriel respondeu sua pergunta: saber e entender, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Esse período profético teve início na mesma data em que se emitiu decreto para reedificar Jerusalém. O decreto foi emitido por Artaxerxes, rei da Pérsia, no ano 457 a.C. É um fato histórico registrar nos capítulos 6 e 7 de Esdras. Um brilho especial refletia no olhar de todos os participantes. É admirável como a Bíblia se explica sozinha. Tudo que o ser humano precisa saber fazer é abri-la e estudá-la com humildade e fé. Entusiasmo, o jovem médico perguntou: no verso você acabou de ler são mencionadas 7 semanas e 62 semanas. A que se refere isso? Se somarmos os dias de 7 semanas mais 62 semanas, teremos 483 dias proféticos, ou seja, anos. Isso significa que esses 483 anos, começando no ano 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes, levam-nos até o tempo de Jesus Cristo. Isto é, no ano 27 dias antes de Cristo, justamente o ano em que ele foi batizado e ungido pelo Espírito para iniciar seu ministério. O surpreendente de tudo isto é que essa profecia foi dada a Daniel mais de 50 anos antes que se cumprisse. Pense na exatidão dos anúncios divinos. Admirável, exclamou o coronel. Mas não fica por aí. É mesmo? Disseram praticamente todos, com expectativa. Sim, continuemos lendo. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se
derrame sobre ele. Daniel capítulo 9, versículo 27. O que significa fará cessar o sacrifício? Indagou novamente a esposa do coronel. Os 483 anos nos levam até o ano 27 depois de Cristo. Eu errei ali, né? É depois de Cristo. Voltando aqui, ó. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Aí aqui, né? O que significa? Fará cessar o sacrifício. Indagou novamente a esposa do coronel. Caiu os 483 anos, nos leva até o ano 27 depois de Cristo. Aí foi o que eu errei ali, né? Eu falei eu falei antes e tá escrito depois do ano 27 depois de Cristo. Quando Jesus iniciou seu ministério, mas o verso 27 que acabamos de ler menciona a última semana, ou seja, 7 anos mais. Naqueles últimos 7 anos, os judeus tiveram a oportunidade de se arrepender e se volver a Deus. No entanto, eles rejeitaram Jesus, que morreu 3 anos e meio depois de 27 depois de Cristo, no ano 31. Mais uma vez, a profecia se cumpriu com exatidão. Daniel disse que, naquele ano, Jesus faria cessar o sacrifício e o fez, ao morrer como um grande sacrifício pelos pecados da humanidade. A partir de então, já não seria mais necessário sacrificar animais. Isso é admirável, quase gritou um dos filhos do coronel. Sim, é admirável. E Mateus confirmou isto. E Jesus, clamado outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. O coronel completou. O véu do templo se rasgou porque já não era mais necessário sacrifício de animais. Jesus era aquele sacrifício para quem apontavam todos os sacrifícios. Todos olharam para o coronel com um olhar de admiração. Era um homem duro. No início dos séculos, criaram muitas dificuldades com suas perguntas, mas com o tempo tornou-se um aluno brilhante. E os outros 3 anos e meio? A profecia fala de uma semana profética inteira, mas Jesus foi sacrificado na metade dela. O que aconteceu no fim daquela semana? Perguntou o médico. Essa pergunta é oportuna. O anjo Gabriel tinha dito que 70 semanas, ou seja, 490 anos, estavam separadas para o povo de Daniel, os judeus. Esse tempo acabou justamente no fim daquela semana, no ano 34 depois de Cristo. O que aconteceu naquela data? Veja. Mas aos 10 deste mesmo sétimo será o dia da expiração. Tereis santa convocação e afligirei a vossa alma. Trarei oferta queimada ao Senhor. Levítico capítulo 23, versículo 27. Naquele dia, convocava-se o povo para afligir a alma, ou seja,
fazer um autoexame de consciência, a fim de saber se alguém tinha pecados escondidos ou alguma outra coisa que o afastassem de Deus. Todos faziam isto. Quis saber o médico. Sim, todos. Mas esse era também o dia de juízo para o povo. Por meio do sangue, a esposa recebia o perdão e, simbolicamente, sua culpa era transferida para o santuário. Porém, se o pecador não confessasse o pecado, a culpa permaneceria com ele. Quer dizer que nesse dia os pecados confessados eram transferidos para o santuário, inquiriu o coronel. Sim, o santuário simbolicamente levava os pecados do povo a partir dali, e no dia da expiação o santuário era purificado. O Senhor quer dizer que a profecia dos 2300 anos indica que no fim também haverá um juízo e a purificação do santuário? Perguntou enfaticamente a noiva do médico. A profecia diz que o santuário será purificado. E se o santuário da terra era purificado no dia da expiação e do juízo de Israel, a mesma coisa acontecerá com o santuário celestial. Existe um santuário no céu? É o que a Bíblia diz. No fim do período dos 2300 anos, Jesus iniciou seu trabalho de juízo e intercessão no santuário celestial. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem a ida para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Como sumo sacerdote, cada um entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestam uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebraico 2, capítulo 9, versículo 23 e 27. O que vocês acham? É impressionante saber que no céu existe um santuário e que Jesus ministra nesse santuário. Respondeu o médico, olhando a Bíblia que estava nas próprias mãos. Mais impressionante ainda é saber que Jesus entrou nesse santuário para expiar nossos pecados. Completou sua noiva. É verdade. Jesus entra em nossos santuários para expiar nossos pecados. Tá, vamos ver aqui. Eu me perdi um pouquinho. Tá. Completou sua noiva. E essa expiação começou no ano de 1844? Perguntou a filha do coronel. Sim, respondeu o professor. A profecia diz: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esses 2300 anos terminaram em 1844 e nesse dia começou o juízo das nações. Daniel acrescenta: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou
Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Aí errei aqui, vamos voltar. Vamos deixar errado. Aqui, ó. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. Eu pensava que o juízo seria o retorno de Jesus ao mundo, comentou o sargento. O dia do retorno de Jesus é o dia da recompensa. Eis que venho sem demorar, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Jesus não poderia dar a recompensa se primeiro não se determinasse quem a merece. Isso sugere um juízo antes de sua segunda vinda. Entendi. É esse juízo de acordo com a profecia. Teve início em 1844? Exatamente. Esse foi um dos eventos especiais que aconteceram nessa data. No céu, Deus começou o juízo investigativo, mas na terra aconteceu outro evento significativo. Qual? Deus levantou um povo para anunciar a mensagem do juízo dentro do marco do Evangelho eterno. Entendi. Vim outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua, o povo dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorarei aquele que fez o céu e a terra e o mar, as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Essa é a igreja adventista? Perguntou a esposa do coronel. A igreja adventista apareceu exatamente nessa data, no início dos Estados Unidos, porém, com o tempo foi se expandindo até se organizando com a igreja em 1863. Hoje está estabelecida em 2.800 países e prega em 738 idiomas. Porque o Senhor acha que a igreja adventista está escrito no texto que acaba de ler? Por várias razões. A primeira é que o motivo adventista surge no fim do tempo, previsto pela profecia que estudamos. Segundo, porque aparece para pregar o evangelho eterno. Não é um novo evangelho, é o único evangelho eterno que se encontra tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Não é o evangelho que enfatiza só um aspecto, mas que ressalta tanto a causa, que é a graça, quanto o resultado, que é a obediência aos eternos princípios da lei de Deus. Do que você está falando especificamente? Desejou conhecer o sargento. Apocalipse 12 apresenta as características da igreja de Deus, simbolizada pela mulher vestida de branco. Ali se diz: errou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, versículo 17. A igreja adventista tem como centro de sua mensagem a salvação pela graça de Deus, mas ao mesmo tempo acredita na obediência da lei de Deus, não como causa de salvação, mas como resultado dela.
O relógio de parede indicava quase meia-noite. Tinha sido uma longa jornada. Havia um nó na garganta de muitos. O silêncio quase pensava quando o coronel falou: Professor, acho que esses 2 últimos estudos são matérias para pensar seriamente. Esse não é simplesmente um assunto de igreja, é um assunto de vida. Agradeço muito ao Senhor a paciência em nos responder as respostas. O jovem médico segurava a mão da noiva, emocionado, e antes de sair disse: Obrigado. Todos sabemos o que eles devem fazer. Todos sentimos o Espírito Santo trabalhando no nosso coração. O tempo dirá os resultados. Eles sabem que hoje é o dia da boa nova. Hoje é o dia da decisão. Então aqui ele conta a história do sargento, né? Que aí ele conhecia uma coisa que acabou esclarecendo ainda mais a memória dele, né? A fala dele ali e clareou mais as ideias dele. E ao mesmo tempo aqui fala da igreja, né, adventista, que ela tá ali para salvar todo mundo, né, para ajudar, para ajudar todas as pessoas e para ensinar a palavra de Deus. Mas como eu já disse, eu adorei as histórias aqui, amo as histórias de superação de todos, como que começa as nossas histórias assim, né? Quando a gente está com problemas e vai procurar a Deus. Então, como eu já disse, eu acho que Deus, para mim, é um único Deus, é um só. Só que aí ele frequenta em várias religiões. Mas cada religião, ela tem a obrigação, né, de falar conforme está escrito na Bíblia, né? Dar os ensinamentos que Deus veio ensinar, né? Cada um do seu jeito, cada um no seu modo, cada um na sua religião, mas Deus é um único só. E eu acredito que Deus existe em nós, né? Deus está em nós. Só quando a gente vai procurar a Bíblia e vai ler ela, que nele, ele fala aqui, né? Aqui na igreja adventista, ele fala, se a gente for procurar a Bíblia e ler com humildade, com o coração aberto, aos pouquinhos, tu vai entendendo. Cada um da sua maneira, ensinando corretamente, né? Então, eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer a todos os ensinamentos. Cada dia eu aprendo uma coisa. E assim a gente vai ampliando mais os nossos conhecimentos, né? E eu acredito que a partir da hora que as igrejas, né, começarem umas a ajudarem as outras, que uma tem como ensinar para outra o seu modo de ver cada situação, o nosso mundo vai viver cada vez melhor. Espero que um dia chegue assim, né? Não brigando entre si, mas se ajudando, um ajudando o outro, né? Porque todos nós estamos aqui para se ajudar. Tu não vai conseguir nada sozinho. É um ensinando o outro. Por mais que eu não... Aqui parece assim que eu conversei com essa pessoa que eu acabei de ler aqui. Ele me deu o ensinamento dele aqui. Então é assim que tem que ser a vida. Um ajudando o outro. E não um colocando um contra o outro. Mas isso tá longe, né? Temos que... Isso vem vindo há tempos em tempos. Então, é cada um do seu jeito, tentando melhorar um pouquinho de cada vez, né? Então, aqui eu espero que essa leitura aqui ajude muito a quem esteja escutando, que aproveite da melhor maneira, assim como eu vou aproveitar da minha maneira também. E que a gente tenha uma boa caminhada pela frente, tá? Então, agradeço muito por ter me escutado, por ter me ouvido. Então, bom dia, uma boa tarde, uma ótima boa noite. Maravilhosamente boa noite, tá? Até mais. E agora eu fui olhar aqui, e esses óculos, essas luzinhas aqui vai ficar, não atrapalhou minha leitura, viu? Me concentrei ali e foi. Então, um ótimo dia maravilhoso para todos vocês.